A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e neste vídeo nós iremos falar sobre os 3 batismos que a Bíblia nos revela. O batismo em águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Amém? Bora pro vídeo? Solta a vinheta. Este é o Ministério Resgatando os Rabiscos Perdidos. Jesus resgatando vidas através da palavra. Amém? Vamos ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, seu capítulo de número 3 e o versículo de número 16 somente, que nos diz assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Vamos à palavra de Deus. Meus queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e vemos a exposição de João Batista acerca do reino de Deus, acerca das verdades que Deus lhe revelara, com certeza este versículo 16 nos aparece no texto, nos surge como um destaque. Com certeza, este verso de número 16, ele é destacado aos nossos olhos pelas expressões que João diz. Entre elas, as 3 mais importantes deste versículo, que é a primeira: batizo-vos com água. A segunda: ele vos batizará com o Espírito Santo. E a terceira: e com fogo. Observe que João, ele nos revela 3 batismos. E a palavra batismo fala-nos de imersão, fala-nos de mergulho. Todos os 3 batismos trata-se de um mergulho, de uma imersão. O batismo em águas, uma imersão nas águas. O batismo com o Espírito Santo, uma imersão no Espírito. E o batismo com fogo, uma imersão no fogo. Quando nós falamos de batismo em águas, nós nos lembramos daquela cerimônia, daquele ritual que nós cumprimos quando nós aceitamos a fé e passamos pelas águas batismais. Jesus foi batizado. João foi o primeiro a batizar pessoas, que a Bíblia nos conta, e batizou inúmeras pessoas. Os apóstolos batizaram pessoas, Paulo batizou pessoas, vários servos do Senhor continuaram batizando pessoas e até nos dias de hoje realizamos o ritual do batismo. Mas o batismo em águas é muito mais do que um simples ritual. O batismo em águas trata-se do renascimento. O batismo em águas fala-nos do momento onde nós falamos para Deus que nós o serviremos, que nós seremos fiéis à sua palavra e à sua lei, que nós o serviremos durante o tempo em que vivemos. O batismo é um enlace entre Deus e o homem. O batismo é uma relação íntima entre Deus e aquele que, a partir do momento que creu, estava pronto a descer as águas do batismo. O batismo não é simplesmente um ritual. O batismo é um matrimônio, é um casamento. Eu considero o batismo como um casamento. É o momento onde o homem se divorcia do mundo e se casa com Deus, se une a Deus. E assim como a união do casamento, a Bíblia nos conta que o homem então é unido a Deus pelo batismo. Ele é unido à fé, ele é
adicionado à igreja, ele entra no rol de membros da igreja e passa então a participar do corpo e do sangue, que é a Santa Ceia do Senhor. Mas o batismo não é só o compromisso, o batismo é também uma declaração verbal do crente, que a partir daquele momento ele não pertence mais ao mundo, ele pertence a Deus. É uma declaração verbal do crente para os ouvintes, para a igreja ouvinte, para o mundo ouvinte, para os seres espirituais ouvintes, para os demônios que estão ouvindo, que a partir daquele momento ele não pertence mais ao mundo, ele pertence a Deus. E aqui nós podemos extrair uma aplicação para a nossa vida, desde o dia do batismo, do juramento, do casamento com Deus nas águas do batismo. Você não pertence mais ao mundo, você pertence a Deus. Eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao pecado. Nós não pertencemos mais ao mundo e ao pecado, nós pertencemos a Deus, porque com Ele nos casamos nas águas do batismo. Esse é o batismo em águas. Mas a Bíblia, através de João, também nos fala sobre o batismo do Espírito. O batismo em águas é o batismo do perdão, do arrependimento. Agora o batismo do Espírito Santo é o batismo de poder. Quando Deus batiza o crente com o Espírito Santo, Deus o reveste de poder, Deus lhe dá capacidade. Diz a Bíblia em Atos capítulo 1 e versículo 8, eu vou ler o versículo, nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando o crente recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito, a virtude do Espírito Santo, ele recebe para ser testemunha de Jesus. Eu quero dizer para você nesse vídeo, o segundo batismo pelo qual passamos é o batismo do Espírito. E no batismo do Espírito, nós somos capacitados, nós somos revestidos de virtude, de poder, para sermos testemunhas de Jesus. Observe que a Bíblia diz que nós receberíamos o batismo do Espírito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 13, que aqueles que ouviram a palavra da fé e creram, receberam o selo, foram selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora neles habita. O Espírito de Deus habita em você, se você creu na mensagem do Evangelho, e a partir deste momento você está selado com o Espírito, e precisa de uma imersão no Espírito, precisa de um mergulho, de um aprofundamento, e este aprofundamento dará poder, dará virtude. Deus quer te dar poder, Deus quer te dar virtude através do seu Espírito Santo, para você ser uma testemunha. Deus não te encheu com o Espírito Santo para você ficar calado na sua casa, para você ficar no banco da igreja. Deus não te encheu com o Espírito Santo para você se calar e deixar seu ministério, não. Ele te encheu com o Espírito Santo, ele te revestiu com o Espírito Santo para você pregar, para você louvar, para você exercer o ministério. Então, em nome de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito que ele te deu, você deve se utilizar deste poder recebido e ser uma testemunha em Jerusalém, testemunha na Judéia, em Samaria, com o fim da terra. Não sei aonde você vai testemunhar, mas você recebeu poder para isso. Em nome de Jesus, seja uma testemunha. O terceiro e último batismo é o batismo com fogo, e aqui há muitas divergências e complicações, mas o próprio João, que nos falou em Lucas capítulo 3 sobre o batismo em fogo, ele também nos ensina
no contexto, na sequência, no versículo 17 e também nos versículos anteriores, do que se trata o batismo em fogo. Observe isso. O versículo 17 diz: ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O único batismo dos 3 que toda a raça humana passará é o batismo com fogo. Toda a raça humana passará pelo batismo de fogo. Esse batismo de fogo acontecerá no dia da volta de Jesus. Observe isso. O dia de Jesus se manifestará com fogo. E quando o fogo de Deus vier sobre a terra, ele irá cobrir toda a terra, irá cobrir toda a raça humana, ímpios e justos. Todos passarão pelo batismo do fogo. Agora tem uma diferença. Como diz o Malaquias, o profeta de Deus, Malaquias disse assim, Deus fará diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve. Deus purificará, Malaquias também disse, o seu povo, como o ourives purifica o ouro. Perceba o que eu vou dizer agora e preste atenção nisso em nome de Jesus. O fogo que virá no dia da vinda de Jesus, ele realizará 2 obras, a primeira com os justos, a segunda com os ímpios. O fogo para os justos é o fogo da purificação. O mesmo fogo que virá sobre os ímpios, virá sobre os justos. Só que sobre os justos haverá purificação, haverá um aperfeiçoamento. A Bíblia diz que aquele que em nós começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar essa obra até o dia da sua vinda. Porque no dia da sua vinda, então, Deus realizará, concretizará a obra do aperfeiçoamento. Aquela mazela, aquele defeitinho será retirado naquele dia. Aquele probleminha que você enfrenta, aquele pecado que te acompanha, te persegue, aquela deficiência espiritual, naquele dia não existirá mais. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus te cobrirá e o fogo de Deus irá purificar para retirar todas as mazelas, todos os detalhes, todas as pequeninas impurezas que pode estar na sua vida. Ah, irmão, mas não, a gente tem que estar perfeito aqui. Na realidade não existe esse negócio de perfeição aqui, até porque se você fosse perfeito, você não estava ouvindo esse vídeo do outro lado, já estava no céu, já estava perfeito, já tinha entrado no santuário. Não, a Bíblia diz que nós não somos perfeitos, nós seremos aperfeiçoados. Eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, o fogo virá para purificar a igreja, para limpar a igreja, para concretizar a obra do Senhor na igreja. Mas o fogo também virá contra os ímpios. A Bíblia diz que o fogo de Deus virá contra os ímpios e neste caso não será um fogo de purificação, será um fogo de juízo. O batismo do juízo virá, o batismo da justiça virá, dando perfeição aos salvos e dando morte e condenação aos ímpios. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado da câmera, em nome de Jesus Cristo, esteja preparado, passe pelo batismo das águas e sirva ao Senhor com realidade, passe pelo batismo do Espírito Santo e seja revestido de poder, porque no último dia você passará pelo batismo do fogo, e quando o batismo do fogo chegar, ou você vai estar do lado dos justos ou do lado dos injustos. Se estiver do lado dos injustos, será condenação, mas se você estiver do lado dos justos, a Bíblia diz que Deus o aperfeiçoará, e ao aperfeiçoamento de Deus seremos tocados e transformados plenamente e subiremos para o céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um vídeo onde nós falamos sobre os 3 batismos: o batismo
das águas, o batismo do Espírito e o batismo com fogo. Espero que tenha sido edificante. Até a próxima, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comenta. Que Deus te abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor. Amém.